Olá, amigas e amigos da filosofia. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, não sei o horário que vocês vão assistir. Hoje eu vou conversar com a Maíra Moreira da Costa, que está fazendo o doutorado dela em Filosofia da Ciência na UFMG e está falando de Ouro Preto. Para nós aqui é boa tarde, né, Maíra? Tudo bom com você? Boa tarde, tudo bom? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho. Como eu já estava falando para você, eu já venho acompanhando. Eu acho que é um trabalho bem importante agora. É para a gente se conhecer. Estou conhecendo muitos colegas que fazem um trabalho muito bacana e é muito bacana de conhecer mesmo. Tá fazendo uma diferença enorme para a gente. Obrigado, Maíra. Eu que agradeço aí a sua participação aqui. Tenho certeza que vai contribuir muito para o acervo do canal, para as pessoas que têm interesse aí nessa área. Vou começar com uma pergunta, antes de entrar exatamente no seu tema, porque eu fiquei me perguntando uma questão que o Bourdieu pesquisou durante um tempo. Ele fez um recorte de gênero lá na França, eu acho que serve para o Brasil também e pesquisou que as mulheres tinham menos interesse na área da filosofia da ciência, e quando elas faziam filosofia, em geral, elas iam para outras áreas, estética, história da filosofia. Você é da área da ciência, né? Eu queria te perguntar se você encontrou dificuldade, ainda encontra, em ter referências de mulheres, como é que você vê isso? E por que que você se interessou por essa área? Tá. Pergunta interessante. Inesperada, mas legal. Então, eu eu vou falar do meu ponto de vista. Eu não tenho estudos em feminismo é, maior, não tive esse contato durante a minha graduação com autoras feministas, igual a maioria de todos, aliás, com autoras mulheres, igual a maioria de nós, então poucas, apesar de que na filosofia, na UFOP, eu tive bastante professora mulher, né? Mas não um cânone, um estudo assim, não tive. Vou falar assim sobre essa questão. Eu tive uma criação, pelo menos desde nova, que eu tinha a ideia de que eu nunca tive uma ideia muito machista do que a mulher podia fazer. Eu acho assim, eu tive uma criação bastante feminista dentro da minha família. Não sei por quê. Eu tive isso. Minha mãe, ela sempre foi política, nova. Então, eu sempre fui criada com uma coisa de. Não, enquanto eu estudei, eu era uma boa aluna, vamos dizer. Eu ia bem nas provas, então, é, era considerada uma boa aluna, né? Então, tirava as notas boas. E as outras pessoas que eu via que também iam bem, eram mulheres. Então, desde nova, eu tinha ideia de que as mulheres eram mais aptas a até matemática, tudo. Geralmente, as outras mulheres que iam bem comigo também eram as mulheres. Então, assim, é um pouco estranho. Meu irmão também era uma pessoa inteligente, eu via homens inteligentes, assim, mas geralmente, assim, a outra moça, tinha uma outra moça, uma menina também, que ela ia bem em algumas provas, tinha as provas gerais, tipo, algumas competições, sabe? E geralmente eram as mulheres que ganhavam. Então, desde novo, eu não tinha muito essa ideia. Eu, eu já pensei um pouco sobre isso. Eu vi, às vezes, que, assim, nossa, muito homem cientista, outras coisas, homem, e para mim eu achava que isso era social desde nova. Então eu pensava que por algum motivo acabava que por a definir que homem tinha essa função e mulher outra, acabava que homem fazia certas coisas. Mas na minha mente já eu nunca achei que mulher ia pior nessas áreas. Eu achava que mulher iria melhor, mas a gente acaba sendo criada para outras funções. Então, desde nova eu tinha essa ideia, e dentro da minha família, eu vou dizer que não tinha um certo machismo, mas tinha pouco, né? Eu tinha uma criação bem voltada para feminismo. Quando eu cheguei na graduação, que aí vamos dizer que eu convivi mais socialmente, eu tive um susto com o machismo que eu encontrei. Aí eu comecei
a ver, eu já sabia que socialmente tinha isso, mas eu nunca tinha sido tratada mal por ser mulher antes. Nunca tive. Falar assim, não, você não é capaz disso porque você é mulher. Somente na graduação de, assim, preconceitos ou coisas de tipo, às vezes até de outras mulheres mesmo, não estou falando que elas são culpadas ou que é rivalidade, mas quando você tem um meio machista, você pode até escutar algumas coisas de outras mulheres. Não quer dizer que não é machismo, mas eu falo assim, das pessoas, ou elas que me falavam na cara, né? Mas falar assim, você só conseguiu isso porque você tá tendo relação com alguém, sendo que, entendeu? Às vezes era uma prova anônima, então eu sempre tive que, durante na graduação, tentar fazer, eu sempre pedia para ter provas de lógica que fosse objetiva, anônima, porque senão você escuta, né? Você só conseguiu isso porque você é mulher e, sei lá. Isso eu escutei muito durante a graduação, isso me assustou muito. Eu já vi, assim, professor que é considerado um deus, falar machismo na frente de todo mundo e todo mundo fica quieto e falar assim, a mulher é incapaz, dentro da graduação. Isso para mim foi muito assustador. E dele poder falar isso, ninguém falar assim, não, normal, né? Histórias que eu ouvi de alunas, de professor tentar mesmo usar a aluna para dar uma nota para ela mais alta, entendeu? Até perseguir a aluna em cidade. Isso acontece tanto. Então, dentro da graduação, eu comecei a ver isso. E aí, meio que respondendo a sua pergunta, eu acho que as mulheres elas teriam até uma capacidade, do ponto de vista, maior. Eu acho, posso estar enganada, pode ser um preconceito também da minha parte, mas foi a minha visão, ou igual, mas acaba que é um meio que, sei lá, por questões do que foi estipulado socialmente, você deve saber melhor, estudar melhor que eu, e quem estuda, né, esse tipo de coisa, que acabou que a gente não escolhe, mas eu não acho que eu acho que é só uma questão social por isso. As mulheres, às vezes, são levadas a achar, e mesmo quando elas estão dentro do lugar, estão fazendo o trabalho, vai acontecer isso. E eu tive, assim, eu tenho, às vezes, um certo trauma, eu posso dizer, você vai acumulando, né, com o tempo. Eu acho que toda minoria que vai sofrendo alguma coisa dessas vai acumulando, né, que... eu não sei... Você fica traumatizado mesmo de tão impregnado que tá, né? E então eu acho que por mais que lembrei, toda vez que eu ia bem mesmo dentro da academia, dentro de alguma coisa, aí parece que você vai ser ainda mais atacado, entendeu? Porque aí você não pode acender esse ponto. Então, às vezes eu percebia assim, não, eu apresentei um trabalho e eu fui bem naquilo. Aí as pessoas, não, essa pessoa não pode estar fazendo esse trabalho bem assim. Então, você acaba... eu acho que com o tempo eu nem pensava que tinha tanto isso, aí foi acumulando esse tipo de coisa, entendeu? E aí eu pensei assim, é por isso que as mulheres fogem dessa área. É um ambiente que já está fechado para a mulher. Você começa a entrar, você já não vê aquilo. Durante a escola, como eu falei, eu não tive isso, mas muitas mulheres podem ser, já são levadas a pensar assim, esse tipo de coisa é para fazer ciência é para homem e fazer, sei lá, cuidar da casa é para mulher, não sei, dança, outros tipos de coisa, não que também não seja interessante, mas eu acho que é basicamente isso. Do meu ponto de vista, eu acho que o meio acadêmico, o meio da ciência, ele é muito hostil para a mulher, né? Então é difícil para se eu pudesse, eu faria só por hobby. Mas basicamente isso. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa boa. Tem, por exemplo, a minha orientadora hoje, a Patrícia Quark, bom que a gente pode já começar a entrar no tema, ela é uma pessoa maravilhosa, eu acho que ela me resgatou nisso, né? Também como mulher, eu passei por algumas coisas, então ela que foi lá, me deu a mão, me explicou tudo, né? Me acolheu. Então, existem mulheres que estão dentro, às vezes a gente tem que... Também existem homens que não são machistas, existe isso que está fora, mas o meio todo ele é bem hostil. Mas tem quem está fora.
E ela mesma também, ela estuda, uma mulher muito interessante na mecânica quântica, Great Herman, depois, e ela está publicando um livro agora, já vou fazer propaganda, chama Teoria Quântica e Filosofia Transcendental, Diálogos Possíveis, pela editora UFMG, eu vi hoje no Facebook dela, e ela vai apresentar essa Great Herman, que é uma mulher da física quântica. Ela tem uma teoria, assim, que é uma das primeiras teorias de causalidade quântica, que ela fala, não, a gente está vendo problema em aplicar a causalidade na teoria quântica porque é um problema da nossa teoria da causalidade. Então, essa é a Great Herman, que é uma mulher, e aí eu tive conhecimento com a Patrícia, que já estudava, mas talvez se eu não conhecesse a Patrícia, eu nunca nem ia saber dessa autora, né? Então, eu acho que, assim, é aquilo, a gente caminha no meio um pouco complicado como mulher, mas tem trabalhos maravilhosos. E na minha área, em causalidade quântica, a gente tem mulheres assim, tem muita mulher bacana fazendo um trabalho bacana. Agora a gente está tendo tanto internacionalmente como nacionalmente, a gente tem a Patrícia Quark mexendo em causalidade quântica, tem a Gabriela Lemos, que é uma física, e ela tem um resultado impressionante em física, se depois vocês googlam para você ver. Gabriela Lemos. Tem a Katia Heide, que ela é uma alemã, mas ela se formou pela Unicamp. A Katia Heide, ela não só prova que você pode ter causalidade no domínio quântico, mas você tem uma vantagem dentro do domínio quântico. Então, até já aqui no Brasil, a gente já tem uma mulherada bem com trabalhos bem legais em causalidade quântica, e se você contar fora, está tendo um movimento também muito bacana agora de inserção das mulheres. Então, acredito que o novo sempre vem, né? Mas do jeito que tá complicado. Falei muito. Não, obrigado pela resposta. Eu fiz essa pergunta porque eu gosto de trazer mulheres para falar aqui no canal, tento sempre trazer, e geralmente essa questão aparece mesmo. Tem até uma pesquisa. Você falou quando vai subindo os graus da carreira, vai ficando mais evidente, né, essa questão. E tem essa pesquisa, acho que é a Carolina Araújo, que ela chama, né, sobre a pós-graduação no Brasil, e mostrando que na graduação já são menos mulheres, depois, conforme vai subindo na carreira, cada vez menos. E eu não sei, eu acho que essa resiliência que você foi adquirindo também vai mostrando que essa questão é social, que nem você está falando, né? E que se as coisas fossem diferentes, a gente poderia ter aí uma produção mais plural, né? E as mulheres também contribuindo com essas áreas que não é por uma característica inata da mulher de não gostar de ciência, é uma questão das imposições, né, sociais e tudo mais. Agora entrando mais propriamente no seu tema de pesquisa, eu vou fazer uma pergunta básica. Você falou causalidade quântica. Eu acredito que as pessoas que caiam aqui nesse vídeo talvez não tenham noção do que seja isso. Se você quiser falar um pouquinho, né, o que é a causalidade quântica e onde é que está essa relação entre filosofia e ciência, né, nesse caso aí da sua pesquisa. Ok. Eu acho que ninguém sabe, brincando. Mas é uma questão bem aberta, né? Mas o que acontece? Vou tentar resumir, porque é bem complicado. Ainda mais está mexendo com causalidade, mas vou tentar explicar da melhor forma. O que acontece? A gente tem uma teoria, vamos chamar de teoria clássica da causalidade, né? Essa teoria, que aí você pode entrar com Hume, você pode entrar com Bergson, a gente pode fazer meio que um apanhado de várias teorias, né? Quem tiver interesse pode ler o On the Notion of Cause, sobre a noção de causa do Bertrand Russell, que aí eles vai falar sobre qual que é essa noção clássica de causalidade. Mas a gente pode falar assim, hoje em dia, voltando bem para o que está acontecendo atualmente, que a gente tem os chamados modelos causais.
esses modelos causais, eles foram desenvolvidos pelos chamados intervencionistas. Tá? Esses teóricos intervencionistas, eles são uma mistura de cientista da computação com filósofo. Tá? Então, de acordo com esses modelos causais, resumindo, você tem 3 tipos de arranjo causal. Você pode ter uma linha causal, que é quando você tem, por exemplo, avô, pai e filho, uma linha causal, qualquer coisa com esses 3 pontos numa linha. A gente representa graficamente assim. E você tem um colisor causal, geralmente, para acontecer um efeito, você tem várias causas ou condições, vamos chamar. Isso é uma discussão também, tá, gente? Mas para acontecer um incêndio, você precisa de um fator de ignição, você precisa de oxigênio, você precisa de várias coisas, incêndio. Então, esse é o colisor causal. E você tem a bifurcação causal. A bifurcação causal é a causa e mais de um efeito que ela causa. Que quando acontece alguma coisa, por exemplo, uma doença, quando você tem uma doença, você tem vários sintomas. Então, isso é uma bifurcação causal. Não é bifurcação no sentido de escolher, não, tá, gente? Para ficar claro. A gente chama bifurcação causal, uma causa e todos os seus efeitos aqui. Vamos imaginar 2, assim, para ficar mais fácil. Então, essa é a bifurcação causal. Eu estudo a bifurcação causal, tá? Aí, o que acontece? De acordo com a teoria dos modelos causais, dos princípios básicos desse modelo é o princípio de causa comum do Hans Reichenbach, que é um filósofo que eu estudo desde a graduação, né? O que é o princípio de causa comum? Se você tem 2 eventos que estão acontecendo muito coincidentemente, e você não tem uma transmissão de marca entre eles, um não pode ser a causa do outro, então, muito provavelmente, eles têm uma causa comum, certo? E uma vez que você sabe essa causa comum, ela torna os efeitos independentes. Você não precisa mais saber o que acontece com outro efeito, entendeu? Basicamente isso. Se você sabe o caminho da causa, ele é o caminho mais seguro para você saber daquele efeito, entendeu? Esse é o que a gente chama de condição de compartimentalização, certo? Vou dar um exemplo mais tranquilo, que aí vai ficar interessante. Imagina que você tem tá lá o Chico Bento, aí tá numa quermesse. É um exemplo um pouco elaborado demais, mas vamos lá. Aí tem um facão no meio dessa barraquinha da quermesse. Um exemplo caipira, mas vamos. Aí, vamos idealizar aqui que ele tem tipo um estilingue, assim, alguma coisa, que aí ele vai passar essa goiaba nesse facão e tem 2 alvos, dois alvos na parede dessa barraca, entendeu? Como se estivesse atirando aqui, tem 2 alvos ali, né? Certo? Então, o Chico Bento foi lá, ele atirou a goiaba. Então, vai uma parte da goiaba vai para lá, eu tendo a falar goiabada, e da outra vai para lá, certo? Uma vez que você sabe que ele soltou esse estilingue, esse efeito aqui, ele vai ser independente desse daqui. Você pode saber por quê. Pode vir alguém, por exemplo, e pegar a goiaba de cá, não pode? Pode acontecer alguma coisa aqui. Então, eles são independentes, mas eles estão lá na causa. Se você não tivesse essa informação do Chico Bento tacando a goiaba, você só ia ter dos efeitos. Basicamente, é isso que acontece no domínio clássico, vamos dizer, tá? Então, você tem isso independente. O que acontece é que no domínio quântico, essa independência é violada. Então, esse é o problema, basicamente. Isso, no tipo de arranjo, que é o arranjo EPR bom, também, que anos até chegar mais ou menos nesse arranjo, é um arranjo experimental, então isso é provado experimentalmente, ele antes foi teórico, mas é provado experimentalmente. Se você tem um arranjo que você vai ter lá, já imaginando um objeto quântico, ou um fenômeno quântico, até questionável se você pode falar em objeto no domínio quântico, mas, né,
Vamos lá, você tem dois elétrons que interagiram. Aí eles são enviados, né? Tem um aqui e outro aqui. A medida que você fez nesse, ela sempre vai estar correlacionada com o resultado desse daqui. Entende? Enquanto que no domínio clássico, eles se tornam independentes pela causa. No domínio quântico, eles não se tornam independentes. Então, a suposta causa comum falha em compartimentalizar. Isso tem o paralelo probabilisticamente. Tudo isso que eu estou falando tem as probabilidades conectadas a isso. Isso tem tudo a ver com formalismo quântico, tem bastante coisa que vai aí. Né? Mas, basicamente, o que acontece, a quem quer entender de princípio isso, no domínio quântico, esses arranjos, tipo EPR-Bon, violam o princípio comum da causalidade, que é válido do domínio clássico, e é usado por esses modelos causais, que hoje a gente aplica em quase tudo, em avião, os modelos causais hoje em dia estão tendo uma relevância, uma aplicabilidade prática muito grande. Mas esse princípio não se aplica no domínio quântico, entendeu? Então há uma violação da causalidade, princípio da causalidade no domínio quântico. Então, basicamente isso. Aí o que acontece? Filósofos como Reichenbach, que é o cara do princípio de causa comum, vai falar assim: não existe causalidade no domínio quântico. Pronto. E outros também. Aí outras pessoas vão nessa também. E alguns outros, uma das pioneiras foi a Grete Hermann, vai falar assim, não, existe. É que a nossa ideia de causalidade clássica está limitada. Né? E é nessa vertente que eu estou indo também, que é não negar o domínio clássico, mas ampliar e mostrar que no domínio quântico você pode ter outro tipo de causalidade. E também fazer que não basta só falar isso, né? Você tem que explicar como que se relacionam, né? E aí, o que acontece? Hoje, a partir do 2015, né, há um pouco tempo, começou a pipocar vários tipos de modelos causais quânticos. Aí eu falei, tem o trabalho da Katia Hyde, que é mais ou menos 2014 e tal, que ela faz isso, ela mostra uma vantagem no domínio quântico. Tem um pessoal de Viena agora, que eles também estão com um modelo para aplicar quântico. É bem interessante porque teve isso, assim. Você tem o Carlo Rovelli, que é uma teoria relacionista, mas eles estão conversando e então tem a ver. E é basicamente isso. Aí eu proponho, a minha proposta também, vamos dizer, foi coincidente, né? Eu proponho algo que tem que está conversando mais com essa parte filosófica mesmo. Por isso que tem a parte filosófica, porque, querendo ou não, a gente está contestando o conceito clássico de causalidade. Isso é estudado há anos na filosofia. A gente tem um estudo bem interessante, bem bacana, né, nisso. Então, é basicamente isso. A partir de agora, estão tendo os modelos causais quânticos, está rolando esse estudo. Então, algo que antes era bem, não pode acontecer, parece que está acontecendo. Isso vai ter muita relevância também, principalmente computação quântica, né? Coisas que eu tá até um pouco fora da. Tipo assim, eu não vou saber tudo que de consequência boa que vai ter nisso, e sempre tem isso, você está envolvendo filósofos e físicos, e mesmo os físicos que estão trabalhando nisso, eles estão tendo que dar uma filosofada. Mas o que eu acho bacana é que está tendo, nesse estudo de causalidade quântica, está tendo uma interação muito interessante entre filósofo da ciência, filósofo da física e físicos, porque eu acho que é legal ter não ficar nessa assim, eu sou um gênio, eu sei tudo de tudo, né? E quando é muito mais interessante que junte esses diversos profissionais, né? E com isso a gente faça um trabalho mais coletivo, de partilha, de conhecimento. Então você vai ter isso, você vai ter grupos, esse grupo de Viena, ele está mais voltado para a física, para como que trabalha isso, alguma coisa mais experimental. Você já tem alguns grupos que estão voltados mais para a base filosófica, né? Mas ainda a gente está tendo um trabalho mais da parte dos físicos agora, que está bombando. Mas eles estão interessados em escutar a gente, pelo menos, né?
É basicamente isso, não sei se respondeu também. Não, é muito interessante É, essa área, né? E é essa bem, coisa da interação filosofia e ciência, que nem você disse, não é sempre que acontece, né? Então, é muito bom saber que nessa área isso tem acontecido. tem. Eu queria perguntar sobre, você falou da questão do tempo também. Até que ponto que você vê que essa reconfiguração do problema da causalidade pode alterar a percepção do que é o tempo, né? Que é outro dos temas clássicos da filosofia. Sim, sim. Então, como eu falei, eu estudei no meu mestrado, eu estudei mais o problema da seta do tempo, né, da direção do tempo e tal. E o interesse que eu tive, que também desde a graduação, foi pelas teorias causais do tempo, que são teorias que reduzem a direção do tempo à direção da causalidade. E aí você tem o David Lewis, você tem o Phil Dole, você tem o Wesley Salmon, você tem esse Hans Reichenbach que eu estou falando, que são essas teorias que vão dizer que a direção do tempo é dada pela direção da causalidade. Cada um tem um tipo de teoria diferente ali, né? Então eu tive interesse por essas teorias e eu concordo com essa tese básica, né? Vamos dizer que é mais uma aposta quase também, né? Mas me parece que é algo que eu pretendo defender, mas com algumas diferenças desses autores, né? E o que acontece? Como eu falei, o Hans Reichenbach, que é o cara do princípio de causa comum, ele é um dos que dizem para a gente definir a direção do tempo com a direção da causalidade, no caso dele, com a direção do aumento de entropia, que eu acho que já não vai funcionar mais, mas até certo ponto, vamos dizer que funciona. E aí, quando a mecânica quântica viola esse princípio de causalidade, então vai violar também o problema da direção do tempo, né? Então, por exemplo, o que acontece? O pessoal de Viena, eu também, uma galera, vamos dizer, já coloca que a gente tem a causalidade indefinida e a direção do tempo indefinida quando a gente tem um estado de superposição quântica, que é um estado que não está definido ainda. Você não pode dizer que algo tem um estado X até que seja medido, basicamente isso. Então, de acordo com esse pessoal, de acordo com nós, com várias pessoas, você só vai ter uma medida do tempo depois que você mede um determinado quanto, determinada coisa quântica. Eu tô até com medo de falar objeto, gente, mas vou falar objeto de vez em quando, tá? Então, o que acontece? Você também tem um problema dessa, né, na questão não só da direção do tempo, como definir essa direção, apesar que depois você pode falar, ela é definida depois, então essa acaba sendo a saída da maioria das pessoas no domínio quântico, mas isso muda com a ideia que a gente tem geralmente no domínio clássico, que a gente pensa que a direção do tempo já está definida quando uma coisa acontece, né? Não assim, eu te falo uma coisa aqui, aí você vai receber essa mensagem. Você não pensa que a direção do tempo só vai estar definida quando você receber, né? Porque, meio que falando, não é legal misturar o macro com o micro, mas eu estou explicando o que acontece, o macro não, no domínio não quântico, né? Domínio clássico acontece assim. Aí meus cachorros vão ficar atormentando aqui, tá atrapalhando muito. Dá para ouvir, mas dá para ouvir você dizendo, falando também. Dá para ouvir? Peraí, deixa eu falar. Parou! Ai, eles estão aqui pestilando, peraí. Onde? Tá. Aí, gente, desculpa. Eles param, deve ter passado outro cachorro. O que acontece? No domínio quântico, você acaba tendo que ter essa diferença. O que eu chego à conclusão no meu projeto, seria assim, o que seria mais inovador da minha parte, ou pelo menos, né? Às vezes pode ter alguém que está fazendo a mesma coisa, eu não sei. Mas é ligar isso à lógica temporal de intervalo. Porque no domínio quântico, a gente teria o tempo mostra, né?
o tempo se mostraria de uma forma discreta e não contínua. Que o contínuo, a gente pode fazer esse contínuo tanto matematicamente no domínio clássico. No quântico, a gente vai ter que ser discreto nesse sentido. E, então, uma ligação que eu faço é que isso mostra para a gente que o tempo no domínio quântico, a gente tem que pensar na lógica temporal, numa lógica de intervalo, e não uma lógica de como se fossem todos pontos unidos, que é mais ou menos a ideia clássica que a gente tem, né? Mas sim que a gente tem intervalo. Então, por exemplo, qual que é a diferença aqui? Numa lógica de temporal de intervalo, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Não vou conseguir, não. Mas vamos lá. Se eu tenho vamos dizer que isso aqui é um evento, isso aqui é um intervalo, isso aqui é uma fórmula mal formada. Você precisa de pelo menos 2 eventos conectados para você ter uma direção temporal, entendeu? Então, sempre você tem que pensar em intervalos. E eu mostro como isso pode ter relação com alguns paradoxos, porque você não teria problema com paradoxo dizer não, porque você não vai dividir o tempo, não pode dividir ele matematicamente como se ele fosse infinito. Então, ele tem discreto, ele tem um limite. Então, você pode, no domínio quântico, você consegue estabelecer esse limite. E a gente teria de usar uma lógica temporal de intervalo. Aí o que eu acho bacana, que eu também não esperava nada disso de ciência da computação, é que a lógica temporal de intervalo ela já é aplicada em inteligência artificial para representação temporal. Parece que a lógica temporal de intervalo ela tem vantagens em relação à lógica contínua. Então, assim, é mais uma relação que está acontecendo, meio sem, vamos dizer, não sei se sem querer, né? Mas sem querer querendo, entre a ciência da computação, a filosofia e a física, né? E é um diálogo também bem recente, porque, vamos dizer, os cientistas da computação, com lógica temporal, eles têm uma coisa bem desenvolvida. O pessoal da lógica, da filosofia, lógica temporal, também tem coisas desenvolvidas, mas ainda não tem muita conversa, que é até uma coisa que a gente foi meio que descobrindo agora, entendeu? Fazendo essa relação. Então, eu acho também muito interessante, porque eu pensei assim, nossa, meu modelo dá muito certo com uma lógica de intervalo. Aí eu fui atrás de saber, eu falei assim, olha, os caras da ciência da computação já desenvolveram. Então, dá para unir. E como modelos causais já também têm relevância em inteligência artificial, em aprendizado de máquinas, então é uma coisa também que está acontecendo meio sem querer querer. Com o trabalho, mas algo que a filosofia acaba tendo relevância, né? Então, sei que se expliquei também, mas seria mais ou menos isso a relevância da direção do tempo. Existe também, que eu acho legal falar, que eu estou falando dessa posição dos modelos causais direcionados quânticos. Existe uma teoria que é a teoria transacional da causalidade. Essa é uma interpretação de causalidade retrocedente. Entendeu? Aí, você tem, a regra de Born, você vai ter a função de onda, você vai ter que considerar o que a gente chama de função de onda imaginária. Se você for atrás, formalismo, e cavucar bem, você vai ver que ela é temporalmente direcionada inversamente. E a diferença do domínio clássico, porque no domínio clássico é como se fosse assim, você vai ou para esse lado de cada tempo ou desse daqui. No quântico é como se fosse junto. Você considera as duas. Para uma teoria direcionada, a gente fala que isso é só matemático e depois, quando você mede, direciona. Mas a gente tem que falar que não está definido até certo ponto, né? Para os caras da transacional, causalidade retrocedente, você de fato teria uma onda, que a gente chama de onda avançada, viajando no lado oposto do tempo. Então, seria de fato, não é só matemático, não é só algo que. Seria algo que acontece. Essa é uma teoria. Mas eles estão tentando provar, pode ser que esteja acontecendo, mas é algo que a gente ainda não pode dizer se vai acontecer. Mas eu acho que é algo que tem que se. Eu sou muito a favor do pessoal ir atrás de saber se pode ter mesmo, sabe? Será que a gente consegue separar essa avançada e fazer? Um problema para isso é o problema do livre-arbítrio e superdeterminismo. Porque, por exemplo, se eu tiver um aparato que vai me mandar um sinal
que ele volta no tempo, o que, que vai acontecer? Eu fiz esse aparato. Aí vai piscar uma luzinha. Então, eu vou ter que necessariamente, meu aparato, enviar esse sinal. Eu não teria opção de não enviar esse sinal, porque ele já chegou. Esse é o superdeterminismo que a retrocausalidade poderia levar. Então, assim, eu não sei se a retrocausalidade ela é impedida, vamos dizer, por questões filosóficas até, entendeu? Ou até disso. Parece que a gente teria opção de enviar ou não o sinal depois, mas se ele já chegou, você não tem opção de não, sei lá, apertar o botão e enviar. Estou aqui aumentando o experimento, mas no final é isso. E, na verdade, você já faz o aparato lá automático, né? E é milissegundos, coisas que você nem vê. Mas a gente pode pensar, aumentar esse tempo e pensar que isso supere isso leva ao superdeterminismo e pode ferir o livre-arbítrio a um ponto que parece que não ocorre. Mas vai que vai que é assim. Estão tentando ver se prova experimentalmente, mas não sabe. E você tem a outra teoria, que é a teoria transcendental, que aí vocês podem ler o livro da Patrícia, da Great Herman, que aí é a causalidade retrodicente. E ela tem muito a ver com isso que a gente está fazendo hoje. Acaba que a Great Herman não desenvolveu tanto, ela acabou tendo que fazer outras coisas, foi durante uma época de, eu acho que de guerra, alguma coisa assim, sabe? Mas tem também a teoria da Great Herman, que é uma teoria já transcendental. Então, você tem, assim, essas opções, é uma área bem bacana. E acho que era basicamente isso que eu tinha que falar. Eu acho que você perguntou uma coisa, eu fui parar em outra, né? Não, mas a ideia é que a conversa vá sem muitas amarras mesmo, é assim que é bom. Ah, então... Até tem a ver com o que você está falando do tempo, da causalidade, tem a ver um pouco com isso, o fluxo. Como Uhum, que você vê? Uma outra pergunta que eu ia te fazer. É, não, na verdade, eu pensei em outra coisa agora, sobre o campo no Brasil de pesquisas disso, que eu acho isso interessante também. Como que você vê isso? Tá? Na FMG, né? Você falou da Patrícia, deve ter mais gente também, você citou alguns nomes também, mas você consegue falar algo sobre se existe algo já consolidado, um grupo de pesquisa no Brasil, assim, que se dedique a esse assunto, fora com um nível maior do que uma universidade sim, apenas? aqui no Brasil ainda não. Eu participo do grupo da Patrícia, vamos dizer, né? Que tem. Aí a maioria é físico mesmo. Isso me ajudou bastante, porque aí, né, mudou a. Eu vi que eles estavam pesquisando, que tinha relação com a minha pesquisa, foi aí que eu descobri, né? Então, por isso que é bem interessante. Então, tem um grupo da Patrícia de Filosofia da Física Quântica, a gente se dedicou mais à teoria da causalidade, né? Quântica. Mas é meio. Ele pode ser aberto, mas até hoje é o que a gente está estudando, né? Então, um específico em causalidade quântica não tem. A causalidade quântica ainda não tem específico, eu acho que se fala assim, nossa, a gente está estudando um grupo só de causalidade quântica, ainda. Não, tem em Viena. Estou aqui tentando lembrar. Em Viena tem, com certeza. É os caras da física, né? E aí é mais o pessoal da física. Então, eles estudam, eles querem conversar com a gente, eles fazem uma filosofia ainda, mas estão bem puxado para a física ainda, vamos dizer. O Carlo Rovelli, né, ele também. É que você vai ter mais de filosofia da física quântica, eu acho, assim, vamos dizer. Então, quem tem interesse por isso, pode ir, até porque a causalidade, como eu falei, ela começou, as teorias estão surgindo desde, são recentes, tirando alguns, assim, o pessoal, vamos dizer, os clássicos, os caras de interpretação clássica da mecânica quântica, que alguns você pode falar que são interpretações causais, essas novas teorias, elas são bem recentes, então os grupos estão se formando. Internacionalmente, tem grupos bem legais que estão estudando causalidade quântica junto do resto dos estudos. Mas é um dos principais estudos hoje, né? Um último encontro que teve, organizado pelo pessoal do Carlo Rovelli, esse pessoal de Viena, era uma parte importante, vamos dizer. Mas quem tiver Legal. interesse, tem também na USP, tem o Oswaldo, né? Que orientação a gente ainda tem pouco,
pouca coisa ainda aqui no Brasil em filosofia da física quântica, né? Mas temos filosofia da ciência mais ou menos, né? Já, dependendo do departamento, tem pouca coisa. Mas eu acho que a gente está crescendo, né? A gente tem um grupo agora de filósofas analíticas que está subindo. Na UFSC também, você tem um pessoal que está estudando filosofia da física quântica. Então, na Bahia tem o Lival Freire, na Bahia tem o Emiliano Bocardi, também estuda tanto direção do tempo quanto física quântica. E, enfim, a gente eu acho que é uma coisa em ascensão, vamos dizer. Mas eu espero que aumente, que seja. Eu acho, já aproveitando a sua crítica, eu acho que o meio, já que eu já vamos falar tudo, o meio ainda de filosofia da ciência no Brasil eu acho muito fechado, muito machista, muito, muito. Então, assim, a gente precisa tomar algumas medidas de acolhimento de todas as minorias, inclusive de mulheres. Eu já fui em aulas que eu ouvi absurdos de professores que são considerados deuses mesmo, sabe? Mesmo. Sabe, é tratado como, se duvidar, as pessoas lambem a bota do cara, enfim, não duvido. Então, assim, eu acho que é necessário que se tenha medidas mesmo, que a gente tome mais, não da parte dos alunos, mas também de professores, mas que seja pensado assim, meio que seja mais acolhedor, que exista mais grupos, que se discuta mais sobre a necessidade de respeito, de trabalho mútuo, trabalhos em grupo. Eu, felizmente, eu tive muita sorte, como eu disse, de encontrar a Patrícia e participar de um grupo maravilhoso. Então, isso, assim, é o que eu indico para as pessoas, procurar uma professora, um professor de filosofia da ciência, se tiver interesse, que você veja que a pessoa contribui, que seja coletivo, que não seja algo para ela aparecer e ter os sectos. Quando você vê que você está no meio assim, sai fora, procura um meio mais bacana, né? Que você possa participar esses grupos interdisciplinares são muito importantes, então acho legal, porque para a gente não ficar, para a gente focar num trabalho mais, não só de um trabalho, melhor trabalho mesmo, né? Então, eu falo por isso, a minha experiência no grupo de filosofia da física quântica da Patrícia, ela contribuiu muito para o meu trabalho. Dependendo do lugar que você está, você vai participar de um grupo que as pessoas vão tentar te estragar seu trabalho, né? Não sei, dependendo, já participei. Então, eu dou essa dica, assim. Às vezes você procura um ambiente melhor, é melhor do que você procurar uma pessoa que às vezes é considerada famosa, não sei, uma universidade muito, não sei, procure um ambiente que você possa realmente fazer o seu trabalho de forma objetiva, que tenha respeito. Se a pessoa não lida ainda com filosofia da física quântica, que tem poucas pessoas, dá uma participada na física. Eu aqui tive uma sorte enorme, inclusive esse professor morreu fazem alguns meses, eu fiquei assim, ele foi uma pessoa importante para mim, mas quando eu cheguei aqui, que eu comecei a estudar física, né, eu fui até o departamento, pus algum cartaz, e esse professor ele participava, né, e ele me ajudou muito, né, eu sempre trabalhei, né, enquanto eu estudava, sempre classe trabalhadora, e ele ia até a cafeteria que eu trabalhava e tirava minhas dúvidas, sempre me ajudou muito, ele me apresentou muitos problemas que eu não sabia. Então, essa interação e eu acho que esse foco em pessoas que estão dentro da universidade para fazer um trabalho legal, isso vai ser sempre bom. Então, procurem por departamentos que vocês vejam que são
interessantes de filosofia da ciência. Pessoas conversam, procure saber como que é o histórico do seu orientador, procure, às vezes, conhecer pessoalmente, falar com ex-orientandos, entendeu? Eu acho que é meio que assim, basicamente. Acabei falando também de outra coisa. Tudo bem. Maíra, você falou da Patrícia, né? Eu estou tentando trazê-la aqui também para o canal. Vamos ver se eu consigo entrevistá-la aqui. Seria muito legal. Vai E tenho mais conseguir. duas perguntas para te fazer. A primeira são mais abertas, assim, perguntas, enfim, para você falar também da sua experiência. Sobre a importância de se estudar, no caso de quem pesquisa a filosofia da ciência, a ciência, né, da qual você está fazendo a filosofia. Então, no caso, até que ponto é fundamental, necessário para quem estuda isso, conhecer física, estudar física? Queria te ouvir sobre isso. E depois eu tenho uma última pergunta para fazer. Sim. Então, eu acho, tudo vai depender do problema que você está estudando, né? Mas eu acho que qualquer pessoa que vai estudar filosofia da física vai ter que saber o básico, e no caso, se você está lidando com um problema específico, aí você vai ter que saber bem aquele problema, né? No meu caso, eu tinha esse professor, eu pensei assim, eu vou ter que fazer física. E eu falei com ele, eu falei, olha, eu estou pensando em fazer física junto com filosofia. Ele falou assim, não, no seu caso, como você estuda esses problemas específicos, e eu já sempre gostei de estudar por conta, né? Sempre tive essa coisa, eu vou te passando o material e você vem tirando dúvida. Então eu tive vamos dizer, um professor particular, o Flávio Cassino, que eu agradeço muito. Então foi uma grande sorte, né? Vamos dizer. Eu participei de algumas também disciplinas na física, até nível de pós-graduação depois, mais voltados para o meu problema, né, de física quântica, e eu estudei assim, não foi pouco, não. Tudo baseado, porque que acontece? Quando eu fui estudar o Hans Reichenbach, que é o primeiro filósofo, ele já te exige que você tenha um conhecimento, você vai ter que ter um conhecimento adicional em física. Então, quem é da filosofia e não estudou ainda vai ter que estudar física. Se você consegue estudar sozinho, tem alguém, vamos dizer, para tirar dúvidas em uma certa matéria, dá para fazer como eu fiz. Pessoas que já têm esse costume e fazer certas disciplinas. Acaba que você vai para fazer uma disciplina X, você vai ter que fazer um cálculo, você vai ter que fazer outras que são, como fala, são obrigatórias, né? Mas, quando eu falei para esse físico mesmo, ele falou assim, olha, você vai fazer física, você vai ter coisas que não vão ser necessárias para você. Mas eu quero fazer uma filosofia da física mais voltada para a física e que não vai ser tanto focado na filosófica. Aí vai ter que fazer, né? Entendeu? Porque mesmo na filosofia da física você vai ter essas coisas graduais. Eu vou trabalhar agora com um filósofo que chama Cláudio Calozzi, que ele é da Universidade de Geneva. Ele já trabalha com metafísica da física. Então, o nosso trabalho, e eu estou um pouco mais para cá, mas eu vou dizer que o Cláudio está um pouquinho aqui, bem perto da metafísica para física. Você pode ter uma física mais formal, que é igual do pessoal de Viena. Eu quero estudar causalidade quântica no nível dos problemas físicos do pessoal de Viena, apesar que eles estão fazendo mais física, né, nem filosofia. Aí você vai ter que fazer um curso de física, um mestrado de física, um doutorado de física, porque já é bem pesado nessa parte técnica de física. Então, eu acho que tem isso. Eu tive que fazer um estudo, bastante estudo em segunda lei da termodinâmica, princípio de entropia, tive que estudar bastante, mecânica clássica, mecânica quântica, estudei focando no meu caso, por exemplo, entendeu? Que é o EPR bom, mas também estudei muitos finais de semana em casa, enfim, dá um trabalho, quando a gente vai estudar outras áreas, tem esse trabalho. Então, tem um trabalho pessoal que a gente vai ter. Quem tem, vamos dizer, quem tem gosto e facilidade,
vai em frente que vai. É igual estudar lógica, né? Quem gosta, vai. Eu não sugiro para alguém falar assim, eu acho lindo, ou quero provar para os outros que eu consigo e vai se matar por algo, sabe? Se é uma coisa que vai ser muito desgastante, que não vai dar, que está complicado, ou puxa para uma filosofia da ciência que vai exigir menos conhecimento técnico. Mas o que eu falo, que tem a ver com Reichenbach, que eu acho que é um filósofo interessante, ele fala também, é que você tem a que a gente chama de filosofia não alienada. Aí o Reichenbach, ele vai falar da filosofia não alienada, que é a filosofia que você faz conversando com outras pessoas. Então, quando você vai estudar um problema interdisciplinar, eu acho que o mais interessante é que você participe de grupos interdisciplinares, que isso vai fazer toda a diferença. Porque, por mais que eu estude física, e que eu tenho que estudar assim, e sempre, como eu falei, eu envio o meu trabalho para os físicos conferirem se vai ter algum problema técnico, se sobre aquele assunto que eu estou falando vai ter alguma coisa. Então, eu sempre estou nessa conversa, né, com os físicos. E sempre vai ter coisas que eles vão ter conhecimento que você não vai ter, entendeu? Por exemplo, nesse grupo que eu trabalhei com a Patrícia, você tinha doutorandos em problemas da física quântica, que eu teria que fazer, eu precisaria de mais uns 20 anos, né, para estudar. Então, 20 não, acho que 15, né, mas enfim. Então, eu acho que buscar por grupos interdisciplinares e pensar que você vai ter que ter um estudo, vamos dizer, a mais, além da filosofia, até aquilo que você pode falar. E sempre estar em contato com físicos. Se puder fazer disciplinas, e quem quiser ter um trabalho mais puxado para física, fazer talvez a mais disciplinas ou talvez a graduação, se der tempo. Mas a gente tem que ser realista, né? Tem que pensar em pessoas, sei lá, que trabalham e precisam estudar, pessoas que têm filhos, etc. Então, ou pensar que talvez pode demorar mais tempo. Vamos colocar, isso foi uma coisa que eu coloquei bem para mim. Eu sempre pensei que a minha graduação, tudo que eu vou fazer, pode demorar um pouquinho mais, nos limites, né, possíveis, mas mesmo na graduação eu já pensava assim, porque além de ter que trabalhar, que já coloca que quem trabalha acaba trabalha fora, vamos dizer, que precisando de um tempo a mais, acho que quem tem filho às vezes tem que pensar isso também, e quando você está trabalhando com um problema interdisciplinar, você talvez vai precisar de um tempo aí que você vai colocar mais um esforço a mais para ter um domínio técnico necessário nessa disciplina. Mas isso depende também da sua pesquisa, né? Se você faz uma pesquisa que o ponto principal é filosofia, você vai ter um estudo que pode ser, que não precisa ser de uma graduação inteira de física. Dependendo, vai precisar. Então, eu acho que vai de cada um, sempre vai ter um estudo necessário, sim, para não fazer, vamos dizer, uma impostura intelectual, né? Quer falar alguma besteira e falar, vou fazer pose e pronto, né? Mas o que eu aconselho mais é você ter esse participar de grupos interdisciplinares. Isso para mim seria o mais interessante. Até às vezes fazer trabalho em conjunto, quem sabe, é uma boa ideia, né? Muito bom. Eu tenho só mais uma pergunta que eu queria te fazer. Essa é mais ampla ainda, que é o seguinte: como que você vê a relação da pesquisa que você faz, a filosofia da ciência mais genericamente também, com outras áreas da filosofia? Você se preocupa com isso também? Ou é uma pesquisa? Que eu vejo assim, você também tem um perfil lá no Instagram, você fala de outras coisas lá. São outros interesses ou você acha que tem a ver com essa pesquisa também que você tem feito, né? Em outras palavras, assim, a especificidade da filosofia da ciência, ela se basta para si para resolver esses problemas, ou você acha que também pode ter ressonância em áreas que aparentemente não tem nada a ver com isso?
É bem interessante, porque eu não tinha tocado nesse ponto, né? Eu acho que pode ter sim, apesar de eu não saber tanto, ou de eu achar também que não existe tanto esse diálogo. Como a gente já conversou um pouco antes, às vezes a gente, mesmo dentro da filosofia, a gente fica muito especializado e focado. Mas eu já participei de banca também, que eu apresentei meu trabalho em filosofia da física, sobre causalidade retrocedente, e tinha uma professora da banca que ela era política, estudava política, e ela viu uma relação que eu não sei qual, mas ela falou, isso tem a ver. Eu falei, olha, só que eu não sei, então eu acho que também não só seria legal, e por isso que eu falei que eu acho que é bacana a tua iniciativa, porque eu tenho conhecimento de coisas que eu não tenho tanto contato, porque a gente fica muito fechado. Até eu fico aberta assim, convivo mais com os físicos, mas não sei muito o que, não convivo tanto com filósofo político. E assim, tem relação sim. Esse professor, por exemplo, ele era muito bacana de física, que eu falei, que ele me apresentou também a bioeconomia. E a bioeconomia é uma teoria que tem muita relação com isso que eu falei de princípio de aumento de entropia, de direção do tempo, com a teoria do Reichenbach, né? O Reichenbach é um filósofo que eu gosto muito também por isso, ele não fala, ele também era um filósofo marxista, e ele, então ele faz essa relação também, ele sempre foi político, e eu sempre, como eu falei, minha mãe, ela criou a gente até para ser político, acho que é o sonho dela, assim, é um sonho meio, não sei se hoje em dia ela quer, mas a gente tinha essa criação muito política, mas chegando na filosofia, eu tive Você sabe, Maíra, desculpa te interromper, mas tem muitos filósofos aí que estão entrando na política, tá tendo visto aí no olha, Instagram. não, fora. Eu já fui até, né, tive que decidir uma hora, falei, não. Assim, eu sempre vou ser, eu acho, política na minha forma de viver, né? Aliás, às vezes eu sou considerada radical, mas ser uma política, assim, não é a minha, não. E mesmo quando eu entrei na filosofia, o que aconteceu? Eu senti mais facilidade com as áreas de lógica, foi isso também junto, enquanto que na área de política, área de até filosofia da arte, essas coisas, eu achei mais difícil. Até porque eu tenho um pouco de sangue quente, eu acho. Então, às vezes eu fujo um pouco para a filosofia da ciência por isso. Mas eu acho que tem muita relação e que devia ter mais conversas, mais participação, mais encontros mesclados, vamos dizer. Que as pessoas que às vezes não acham que tem alguma relação, pode ter, ou mesmo eu acho que poderia, além de ter essa conversa com outras áreas mais distantes, também entre áreas dentro da filosofia, porque pode ter relações que a gente nem sabe, até daquelas que estão tão muito distantes. Então eu gosto muito disso, mas como diz, eu estou tateando ainda, porque eu acho que ainda está faltando, assim, eu mesma também não sei muito como que faz, eu saí um pouco, mas isso, eu acho que ainda mais quando você trata de temas assim como causalidade, tempo, você vai ver que tem paralelos em outros estudos e cada um poderia assim contribuir, enriquecer cada vez mais o outro. Só que eu acho que a gente podia também tomar mais iniciativas, assim, né? Às vezes eu pesquiso outras coisas quase por hobby também, né? Não como se fosse uma pesquisa assim, nossa, vou também me dedicar a isso, né? Mas isso, eu acho que se você tem muita coisa que se relaciona que a gente nem tem ideia, que talvez seria interessante ter mais conversas entre áreas distintas, misturar às vezes um encontro que tem um pessoal de estética, um pessoal de filosofia da ciência, com de política, sobre um tema, vamos dizer, estou dando tô inventando aqui uma coisa assim, né? Mas eu acho que, por exemplo, uma coisa dessa pode ser legal. O tempo, mas sobre linhas diferentes, né? Ou causalidade retrocedente, mas pensando, você, por exemplo, você tem a causalidade retrocedente, já é algo que faz parte da filosofia africana. E eu descobri foi há pouquíssimos, acho que foi 2 anos que eu fiquei sabendo disso, né?
Então, você já tinha, né, tem não sei se fala ditado, mas enfim, falam que a Exu acertou um pássaro hoje com uma pedra que ele jogou amanhã. Então, isso, você já tem isso. Então, eu só saberia disso tendo mais uma conversa, tem cosmologia de Exu. Então, tem várias coisas que estão se interrelacionando aí que a gente não sabe porque não conversa, né? Então, eu acho que eu sou muito a favor dessa conversa, mas da minha parte, eu acho que eu me fechei bastante na minha área. Apesar de vez em quando tatear um pouco fora, eu me fechei bastante na minha área de pesquisa. Gostaria de saber mais coisa de fora, assim. Do Exu à física quântica. Muito bom esse Ah, final, é. gostei muito. Eu Maíra, gostei e eu gostaria muito de encontrar alguém que estudasse cosmologia de Exu. no canal Teria eu trouxe muito algumas interesse em pessoas aprender. que têm pesquisado isso, né? E estou para Sim, trazer eu mais vi gente algum. da filosofia africana. Ai, que bacana, que bacana. Tem que trazer. Muito bom saber que você também tem essa abertura, né, para outras áreas e que, enfim, isso tem a ver com quem faz filosofia no Brasil também. Eu acho que isso é uma riqueza nossa, que talvez o pessoal de Viena não Sim, tenha essa facilidade, né, de sair do campo lá do laboratório e encontrar alguém, enfim, um pai de santo, uma coisa assim que vai dizer de outras coisas, de outras. Enfim, é uma riqueza brasileira, né? Isso, me parece. quem sabe a gente não leva para lá, Pois é, para eles escutarem um pouquinho. concordo. Muito bom, Maíra. Se você quiser dizer alguma última coisa aí para a gente encerrar a conversa, eu só tenho a agradecer, foi muito boa a entrevista e fica à vontade aí para dizer uma última Eu coisa. também. Muito obrigada, e obrigada por essa divulgação, que eu acho que no final acaba fazendo isso que a gente falou, né? Da gente tomar conhecimento dos vários trabalhos que estão sendo feitos, está sendo bem legal. E, por exemplo, isso eu vi várias coisas de filosofia africana que eu não tinha conhecimento aqui. Tem também a filosofia oriental, filosofia budista. Eu acho que tudo isso tá vindo para somar e eu acho que isso é o novo. Eu acho que que a gente ainda tem, como a gente começou no astral até pesado, né? Mas é a realidade, né? Eu acho que isso já vai ser o passado, entende? Eu tenho um pouco de, não é ser um otimista ingênuo, mas eu acredito que às vezes essa reação, tudo isso, esse machismo, esse sentimento de superioridade, essa tentativa de colocar outras coisas como inferiores, essa coisa de hierarquia, tudo isso para mim é só resquício do passado. Eu acho que o que está para vir, e por mais que tentem, é isso, é o respeito mútuo, são trabalhos mais amplos, mais frutíferos, mais ricos, mais respeitosos, mais eu acho que é por aí. Eu acho que vamos dizer, o inadequado esse limite, né? Eu acho assim, eu acho que é legal ver tanta gente que tá com essa mesma ideia. E se eu bem Basicamente isso. entendi o que você disse sobre essa questão retroativa da causalidade, talvez esse nosso presente, futuro também altere esse passado, né? Lembrando um outro filósofo, o Poiré, que dizia: não há nada que mude mais rapidamente do que o imutável passado, né? Porque tem essa potência também, né, de alterar a construção da história e tudo. Sim, esse é um ponto interessantíssimo que tem a ver com esse problema de direção do tempo, né? Passado, presente, e é bem legal.
Maravilha, Maíra, muito obrigado. Também agradeço aí todo mundo que assistiu. Quem quiser comentar, fica à vontade. Depois a gente recupera aí o que vocês escreverem. E fiquem ligados às próximas conversações filosóficas.